de Janeiro, está chegando para você mais um podcast do Fala Rio, um programa que é feito para dar voz a quem quer ser ouvido. Eu, Milton Rangel, vou estar conduzindo essa entrevista hoje e falando com você. Consulte as nossas redes sociais, vai no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube e aqui é desse jeito. Vocês vão gostar do que vão ouvir hoje. Estou aqui com o pastor Gilvan Júnior e o professor Alan Correia, professor de judô, faixa preta de judô, e que vieram aqui para representar o projeto social Fé na Luta. Um sonho em comum foi o ponto de partida para uma amizade. A vontade de ter um projeto social voltado para jovens e crianças foi o que uniu o pastor Gilvan e o sensei Alan Correia. Há 7 anos eles iniciaram o projeto Fé na Luta, o maior projeto social da cidade de São Gonçalo, voltado para o segmento artes marciais, onde, além de lutas de judô, oferecem também um futuro diferente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, eles são meus convidados aqui no podcast Fala Rio. E no nosso bate-papo, o pastor Gilvan, nós conversamos aqui já no início, aqui, e você me falou que não era só judô. O professor Alan também reforçou isso aqui. Como é que a gente pode definir o projeto Fé na Luta? Bom, o projeto começou com o judô, não é? Começou numa conversa que eu e Alan tivemos quando nos conhecemos, não é? Na pastelaria de um amigo nosso em comum. A gente mora no mesmo bairro. E ali eu falei com ele que eu já tinha praticado judô quando criança, adolescente, e ele falou que ele era judoca na época, era faixa marrom na época. E eu disse para ele que eu tinha uma vontade muito grande de fazer um trabalho justamente voltado para crianças e adolescentes e tal, porque sempre foi uma carência do nosso município, principalmente na região onde está ali a nossa igreja. E ele disse que também era um sonho dele, a gente compartilhava desse sonho e chegamos à conclusão que só faltou mesmo juntar aí essas duas vontades e começarmos. Começamos ali com, no máximo, 10 crianças, né, em 2015, e começamos aquele treinozinho. Foi muito interessante porque a gente precisou passar isso para o pessoal da igreja, a gente precisava de tatame, no mínimo, e o pessoal abraçou essa causa e cada um doou o que podia, doava um tatame, meio tatame e vários. E a gente conseguiu começar ali com 36 placas de 1 metro quadrado. E começamos ali aquele trabalho pequenininho e tal, e foi crescendo. Nós somos hoje um polo da equipe Pupo de judô. Disputamos os campeonatos da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. E, enfim, a gente cresceu bastante desde lá. Junto com o judô, a gente conseguiu, um tempo atrás, implementar ginástica, balé, aula de música, essa coisa toda. Mas com essa questão da economia ficando um pouco abalada e tal, nós tivemos bastante dificuldade com isso. E hoje nós voltamos a estar só com o judô e estamos recomeçando a ginástica lá às quartas-feiras pela manhã, e a ideia nossa é colocar mais alguns dias. Mas, enfim, foi assim que começou e a gente já teve também esse trabalho assim. A gente quer voltar a essas outras atividades. E nós temos assim alguns projetos que são interessantes, porque são projetos que a gente começou a perceber na necessidade justamente daquele público que a gente atende, as crianças, as famílias. A gente entende que a gente precisa trazer um trabalho de reforço escolar. A gente quer se voltar um pouquinho também para essa questão da educação. A gente entende que o esporte ele pode ser uma boa entrada para que a gente possa trabalhar também essas outras áreas de necessidade, já que o nosso município, São Gonçalo, é um município tão populoso, é um município tão grande, mas que a gente sente assim muitas carências e nessas áreas que são tão importantes para o desenvolvimento dessa garotada lá que a gente tem atendido. Para você ter uma ideia, o nosso treino é dentro da igreja, a Igreja Batista Central em Mutondo. O nosso bairro Mutondo, ele é um bairro que fica ali entre outros bairros, fica muito próximo do Alcântara e tal.
E ele é um bairro que a gente não tem hoje uma praça, a gente não tem uma área de lazer, a gente não tem uma quadra de esportes dentro desse nosso bairro. Então acaba que a gente, como segmento, né, da sociedade ali, a gente acaba vendo a necessidade de suprir algumas necessidades que o poder público muitas vezes está deixando vazio. É verdade. E, professor, como é que é lidar com crianças? É prazeroso, né? A criança, ela é capaz de ir a lugares que a gente nem imagina e fazer coisas que a gente nem imagina. E é desafiador também, mas é prazeroso. Eu gosto de trabalhar com a criança porque ela surpreende até os pais, né? A gente lá, eu falo muito para os pais, ó, o mais difícil para mim não é fazer seu filho acreditar no que ele vai fazer. É sim os pais acreditarem que os filhos podem fazer. Então, às vezes eu falo assim para eles, ó, eu acredito que esse garoto pode ser até um campeão olímpico. Aí o pai faz assim, ó. Porque, na verdade, a criança acredita, mas ela olha para o pai e o pai não acredita. Então, o maior desafio que eu tenho não é trabalhar com as crianças. Eu acho que é trabalhar com a mentalidade dos pais, que as crianças, elas acreditam, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Um está fazendo 6 anos, dia 30 agora de agosto, já é 6 anos, né? E o outro tem 3 anos, faz 4 no final do ano. Os 2 estão fazendo judô. O pequenininho resiste um pouquinho. Os 2 estão fazendo judô na escola e o pequenininho resiste um pouquinho. Ele ainda não entrou no espírito, mas o maior, o mais velho, vai com a vontade. Quando pega o kimono, é dia de kimono, levar kimono para a escola, ele fica maravilhado. E eu tenho um enteado meu, que hoje mora nos Estados Unidos. Ele montou lá a academia para ele lá nos Estados Unidos, dá aula, muita aula para criança também, mas aí remunerada, né? É uma academia que ele montou. E na época da pandemia, ele montava o tatame na garagem dele. Na garagem da casa dele, ele botava os tatame lá e resolvia as aulas lá para o pessoal não ficar sem aula dentro da garagem da casa dele. Então, ele foi para lá há pouco tempo, ele já lutou MMA, já treinou com esses caras todos aí de pancadão aí. Ele foi vice-campeão pan-americano de wrestling, né? Greco-romana, na época se chamava greco-romana. Ele foi vice-campeão brasileiro de pan-americano, representando o Brasil. Então, a gente tem uma história de luta. Eu lutei karatê, mas não avancei, só o basicão, e eles começaram exatamente por isso. Botei os 2 para fazer, os 2 grandões para fazer, e o outro, esse seguiu na luta, é pancadeiro, como se diz no popular, né? Mas isso é um projeto muito bacana, né? Uma coisa de você tirar a criança, né, de situações, como o senhor falou, de vulnerabilidade, levar a criança para uma coisa que o esporte e a cultura é o caminho para você tirar essas crianças da trilha ruim que as comunidades levam elas, né? Eu sou um defensor da escola de horário integral por conta disso. Eu acho que a criança tem que ficar o dia inteiro na escola, sair da escola jantado, ir para casa. Porque o pai e a mãe hoje trabalham. O pai e a mãe trabalham. Quando tem pai e quando tem mãe. Às vezes não tem mãe, às vezes não tem pai. Mas quando é pai e mãe, os 2 trabalham, os 2 têm que ir para a rua. E a criança fica com quem? Exatamente. Quando existe uma avó, fica com a avó. Mas quando não existe avó, fica na mão da bandidagem, fica ali na rua. Inclusive, dentro desses projetos que eu falei, voltados para a educação, a ideia nossa é justamente que a gente tenha a nossa igreja, o local nosso, fica muito próximo da comunidade da Chumbada. O nosso projeto ele é aberto para todos. Então, você tem desde aquela família que tem condições de se manter num nível razoável, até aquelas famílias que você começa a perceber justamente essa falta de estrutura, em muitos aspectos. A gente tem, por exemplo, meninos lá que os pais, por exemplo, estão em situações bem difíceis, no sentido de já terem sido ou estarem envolvidos com algumas coisas ilícitas e tal, e as crianças ficam meio que vulneráveis nisso tudo. A ideia nossa, um dos nossos projetos é ter justamente uma casa na comunidade onde a gente possa pegar um número de crianças e trabalhar justamente a questão do contraturno. Aqueles que estudam de manhã,
à tarde vão lá ficar com a gente. A gente traria reforço escolar, a gente traria um ensinamento de princípios interessantes para que ele possa se desenvolver e chegar a ser um adulto bem-sucedido, e eu digo em todas as áreas, na espiritualidade, profissionalmente também. A gente tem esse projeto também, a gente tem isso no nosso coração também. É justamente por isso que antes a gente falou aqui que a gente tem trabalhado, nesse momento nós estamos trabalhando junto com um contador para a gente abrir a nossa ONG e para que a gente possa ir atrás justamente dos recursos que a gente precisa justamente para dar um futuro para essas crianças. Algumas têm essa estrutura dentro das suas famílias, mas a gente também trabalha com algumas que às vezes a gente até conversa que aquele conselho que a gente acabou de dar para aquela criança é um conselho que ela não teria no seio familiar, porque ela não tem essa estrutura. E o único lugar que ela poderia encontrar aquilo, lógico, poderia encontrar em outros lugares, mas o único lugar que ela encontrou aquele conselho foi justamente ali, naquela aula de judô. A gente tem um trabalho assim que a gente sempre fala, ó, vocês entram aqui para serem... a gente quer formar você um atleta, a gente quer colocar na sua mente o pensamento de atleta. Você vai entender o que é resistir à dor, você vai entender o que é o sacrifício que você precisa fazer para que o resultado venha, e essa coisa toda. A gente pode ser, como o Alan falou, a gente acredita que um dia a gente vai ter assim, alguns campeões de ponta ali no nosso projeto. Porém, eu acredito que o judô ele vai bem além disso. Ele pode, a gente pode formar grandes atletas, mas eu acredito que se a gente conseguir formar bons cidadãos, boas pessoas, se a gente conseguir mudar essa realidade e entender que a gente pode acabar com esse fatalismo de que aquelas crianças elas vão ter que se envolver com o que é errado, mas não, a gente quer dar a elas justamente essa outra opção, a gente quer dar a elas um direcionamento onde justamente a gente acredita que o nosso trabalho também ele pode ser gerador de renda, ele pode mudar a realidade de muitas crianças, e apesar muitas vezes da falta de estrutura que elas têm nas suas famílias. Fazer ela enxergar uma outra referência, né? Eu queria até pontuar sobre isso, a questão do campeão dentro e fora do tatame que eu falo com as crianças, né? Não é só ser campeão no campeonato, isso é até muito fácil às vezes, você ser campeão no campeonato, mas difícil é dentro de casa, é difícil você ser referência para onde você vive, na escola. Eu até falo também assim, que eu sou faixa preta dentro do tatame, mas em casa o faixa preta é o papai, a professora. Então assim, os princípios que a gente implementa na mente das crianças ali vão realmente além do tatame. Aí eu falo para alguns que são mais jovens, por exemplo, que eles podem ser atletas militares. Eles podem ser bolsistas de uma faculdade como atleta, como eu fui. Então, o judô e o esporte em si, ele é uma porta que abre para coisas além. O cara, às vezes, não vai ser campeão olímpico, mas ele vai ser, com certeza, uma pessoa melhor. E é isso que a gente tenta falar para as crianças lá. É interessante também a gente falar sobre alguns resultados que a gente vem tendo em cima disso. Pergunta, você acabou de tomar minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente para o professor Alan, hoje, após quase 10 anos do Fé na Luta, quais são os frutos que vocês colheram exatamente dentro dessa área? Eu posso falar dentro da área, vou partir para a parte mais esportiva agora, depois a gente pode ir para essa questão mais de resultado, que eu acho que é o mais importante. A gente faz parte de uma equipe tradicional no estado do Rio de Janeiro, oriunda da Gama Filha, oriunda do judô tradicional do estado do Rio de Janeiro. Então a história do meu professor é uma história tradicional no estado. Só que o nosso polo hoje é o polo que mais tem atletas dentro da equipe. Então nossos atletas eles conquistaram diversas vezes o circuito estadual. Então nós temos aí 4, ou se eu não me falho a memória, 5 vezes, 5 anos seguidos, que a gente ficou no primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro como equipe de judô infantil, né? O judô iniciante. Então, o nosso carro-chefe da equipe, através do nosso polo, é o judô infantil. A gente está em primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro durante 4 anos seguidos. Isso é um feito muito grande. E junto com isso, como eu falei, né? A gente tem alguns atletas nossos que entraram para o circuito estudantil, ganhando bolsa de estudo. A gente teve melhoras no comportamento dentro de casa. As mães falam, meu filho não se concentrava e tal, e hoje ele se concentra. Algumas crianças que os médicos mandam, porque todos os médicos falam assim,
eu acho que esporte vai fazer bem para ele. Acho que ele tem que fazer judô. Aí já indica o judô, né? Vem aquelas crianças, né? Que são aceleradas e, né? Tem aqueles desafios e a gente abraça elas, acolhe elas e elas têm uma melhora muito legal. Isso para mim é o mais importante das conquistas nesse tempo. Eu tive uma oportunidade de entrevistar uma ONG aqui, um pessoal de uma ONG, a Cláudia, a irmã dela, uma ONG dali da Vila Operária, chamada Abrace. E eles têm vários projetos, só que eles trabalham com crianças, a maioria são crianças especiais, com necessidades especiais. Então, eles têm um projeto muito bonito ali na Vila Operária, em Caxias. Mas eles também desenvolvem projetos de luta, desenvolvem e dão fisioterapia. Bom, é uma ONG bem estruturada e que eu espero que vocês consigam se tornar essa ONG para atender melhor a comunidade de São Gonçalo, que realmente... Ontem, por acaso, eu estive na comunidade do Salgueiro, visitando a comunidade do Salgueiro, e fui lá para dentro, lá onde nem o jacaré entra, né? Porque tem uma parte que o jacaré entra e faz estrago. Mas eu fui para aquela parte, lá para dentro mesmo, a parte que nem o jacaré está lá. E eu vi ali presenciei, conversei, discuti uma carência total. Jovens, meninas de, 14 anos, 15 anos, com filho, já tendo criança, já tendo responsabilidade com criança, de ser mãe, né? Responsabilidade de ser mãe, e num lugar totalmente desprovido de água e esgoto. Então, elas falam assim, a gente torce para chover porque a chuva enche a nossa caixa d'água, mas a gente torce para não chover muito, porque senão a gente não pode nem usar água, porque a gente não tem como andar na rua, como não tem que fazer nada. O nível da água sobe tanto que invade as nossas casas. Então, uma situação de muita precariedade, muita carência, né? E que essas crianças estão vivendo isso aí. Estão nesse mundo, né? Esse é o mundo que elas estão vivendo. E se elas não tiverem um amparo, é o que eu conversei lá com elas, de assumir compromissos com elas, né? De buscar... eu sou candidato a deputado estadual e estou caminhando muito também por conta desse projeto, e assumir compromissos com elas ali de buscar algumas melhorias para aquela região, né? De buscar um projeto social. Nós estamos dando lá agora, conseguimos, através de um amigo, um bombeiro civil, dar treinamento para aquelas pessoas dali de primeiros socorros, de atendimento em caso de calamidade, que tem muita ali, a incidência de situações de risco é muito grande. Então, a gente esteve ali, a gente já conseguiu esse amigo, que é um amigo lá de Teresópolis, se dispôs a descer de Teresópolis todo sábado para dar o curso para eles lá. Então, eles estão super empolgados com isso, foi uma solicitação deles, né? Por conta dessa fragilidade, né, que eles têm diante das intempéries do tempo, né, do prazo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, pastor. Qual é o perfil dos jovens e crianças que o senhor atende? Os perfis são os mais variados, como eu disse agora. Você tem desde aquela criança que está procurando o esporte e a família está consciente dessa importância, até aquela criança também que, como eu falei agora mesmo, não tem tanta estrutura assim familiar, mas que acaba aparecendo por lá, atraído pela questão da luta, pela questão do judô em si, e a gente acaba atendendo todos de igual forma. E é justamente aí que a gente começa a perceber algumas necessidades que são específicas de cada criança, de cada adolescente ali, e a gente procura suprir essas necessidades assim, não é? Nós temos, então, essa variedade assim, nesses perfis, né? Uhum. E como você vê nesse atendimento, né, e no caso especificamente o senhor, a importância da fé, né, na luta, na vida dessas centenas de crianças que o senhor atende, que são assistidas por vocês? Qual a importância da fé? De levar a palavra de fé, o cristianismo, a evangelização para essas crianças? A gente tem uma séria dificuldade hoje no que diz respeito à pregação do evangelho, porque as pessoas têm tido assim uma resistência muito grande.
As pessoas têm se deparado com exemplos que não são muito bons, mas a gente entende que mais importante do que você verbalizar a mensagem é você justamente praticar essa mensagem. E a gente acredita, por exemplo, que tão sagrado quanto é uma pregação de uma palavra, um sermão, é as pessoas entenderem que nós estamos fazendo tudo isso. Até hoje, por exemplo, o Alan, que é o nosso professor, ele não ganhou um realzinho de salário para fazer isso desde 2015. E a gente faz tudo isso pela fé que a gente tem, pelo ensinamento que a gente recebe, pelo cristianismo que a gente entende que a gente tem que viver. De amar o próximo, de praticar, de amar o próximo, de fazer o bem a ele e tudo isso. Eu acho que isso é um grande exemplo, porque eu creio que a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão um pouco cansadas dos discursos vazios. As pessoas... ainda há muita gente que segue pessoas pelos seus bons discursos, pela sua boa oratória. Mas eu creio que mesmo essas pessoas que estão seguindo a boa oratória, eles chega um momento que eles vão parar e vão dizer, mas na prática, como é que está isso? Então eu acredito que a gente esteja justamente demonstrando a nossa fé com o que a gente está fazendo. E, logicamente, que as oportunidades que a gente tem de mostrar o amor de Deus, de mostrar Jesus, não só com os nossos atos, mas também com qualquer conversa, assim, eu acho que é super interessante. Eu acho que esse trabalho ele traz para a gente uma experiência muito legal, que pessoas que, por conta dessas resistências, não aceitariam um convite para ir nos nossos cultos, por exemplo, elas trazem os seus filhos. Elas começam a chegar na igreja, elas começam a chegar ali. E muitas vezes, sem a gente precisar falar muito diretamente sobre isso, eles começam a desconstruir aquela imagem que eles tinham e começa a ser reconstruída uma imagem diferente da igreja, uma imagem diferente do Evangelho e, consequentemente, do nosso Senhor Jesus, que é quem a gente quer anunciar. Então, eu acredito nisso, que a gente está anunciando também. Muitas vezes a gente não está tão diretamente falando ali para aquela criança, mas eles estão começando a perceber Deus, o amor de Deus pela vida delas, através do que a gente se propôs a fazer por elas, acima de tudo. Eu queria até... Ele falou, eu fui lembrando de uma... Eu permito me citar um texto da Bíblia que se encaixa bem a essa fala, que é aquele texto que fala em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida pelos nossos irmãos, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos também. E diz assim, se a gente vê alguém passando necessidade e a gente não enxerga esse irmão, o amor de Deus não está em nós. Aí fala assim, completando, né? Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas em atitudes e verdade. Então, acho que a questão é a gente amar e pregar em amor e verdade e atitudes. Porque eu acho que o mundo já conhece as nossas canções que falam de Jesus. Você vai numa padaria, a padaria é o Shaddai. Tu vai atrás do caminhão, tem uma frase bíblica maneira lá para tu ler. Mas o mundo quer ver as atitudes. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer. A grande pregação, né, é praticar. Praticar o cristianismo, praticar a palavra, né, porque a gente vê muito discurso de ódio envolvendo a evangelização. Ora, as coisas são incoerentes, né? O discurso de ódio com o cristianismo não existe. Quer dizer, a gente prega um Deus de amor. E como é que eu posso admitir jogar pedra, por exemplo, numa mãe de santo? Como é que eu posso admitir agredir, bater ou praticar qualquer tipo de violência como contra um homossexual? Como é que eu posso admitir esse tipo de coisa acontecendo num pregador? Como é que um pregador pode chutar uma santa, um símbolo religioso de uma outra religião? Tão importante para tanta gente. Tão importante, tão idolatrada e admirada por tanta gente. Exatamente. Eu não posso admitir esse tipo de coisa. Eu não posso admitir qualquer tipo de violência por qualquer motivo, por diferença de opção sexual, de divisão da opção sexual, divisão por conta da religiosidade. O Deus que eu sigo não prega isso. Então, a gente vê, né, essa confusão por parte dos nossos pregadores.
por parte... Claro, alguns, deixa eu abrir o parênteses aqui, graças a Deus, muito poucos pregadores, quer dizer, pessoas que tinham que estar fazendo exatamente isso que a gente está falando aqui, ajudando ao próximo, tentando melhorar a nossa sociedade através da palavra. Quer dizer, a gente não pode ver só o cristianismo como uma religião, como uma coisa que vai ter um pastor lá perturbando, lá falando da palavra, não sei o quê. Não, a gente tem que ver o cristianismo como uma prática, como uma coisa amigável, como uma coisa que te leva para um lugar melhor. E não é só através dos milagres que o cristianismo te leva para um lugar melhor. Não é só através das conquistas que Deus coloca na sua vida que ele te leva para um lugar melhor. Ele te leva num lugar melhor quando se faz isso que a gente está falando aqui. Pratica-se o bem, faz-se o bem, busca-se ajudar as pessoas sem nenhum tipo de rótulo, sem nenhum tipo de questão. E eu queria emendar uma pergunta aqui, professor. Além do Fé na Luta, vocês têm outro tipo de projeto? Você participa de outro tipo de projeto? Eu faço parte da coordenação de um projeto que acontece na comunidade do Salgueiro, que você falou, que é o Instituto Impacto. Estive lá. O Instituto Impacto é um projeto que trabalha com o contraturno das crianças, como a gente tenta implementar lá próximo da Chumbada, que trabalha com ensino por princípios, que é ensinar matérias da escola através dos princípios bíblicos e cristãos. E a gente também faz as visitações nas casas, vendo as necessidades para poder tentar ajudar de alguma forma. E trabalha também a questão do direcionamento para o mercado de trabalho dos pais. Né? Então a gente trabalha assim e com esporte lá também. A gente está para implementar o judô lá às terças-feiras também. Futebol já acontece, começamos a participar de alguns campeonatos agora. Não estamos indo muito bem nos campeonatos ainda, mas a gente vai acertar o time. Vai acertar o passo. É isso, né? A gente está com esse trabalho lá no Salgueiro. Eu participo desse trabalho lá no Salgueiro também. Vou avisar isso para minha amiga Vanessa lá, que deve estar nos assistindo também, Ótimo. que ela é de lá da região, que foi quem me levou ontem lá. Vou avisar isso para ela, para procurar. Vamos fazer uma ponte aí. Mas é isso, eu participo desse trabalho em particular também lá no Salgueiro e apoiando outros por aí. A gente, por exemplo, com kimono eu vou para tudo quanto é lugar. Tem lugar que ninguém quer dar aula, eu tô indo lá. Então eu já estive no Menino de Deus, cerâmica, titioca, e é isso. Bacana. Gosto de dar aula de dor em tudo quanto é lugar. Bacana. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor meio provocativa. Sim. Como é que o senhor vê a participação do homem ou da mulher trans no esporte? É bem provocativo, porque assim, eu acho que não envolve tanto a questão dos dogmas e de tanta resistência que muitas vezes as instituições religiosas estão tendo. Eu acho que isso aí é uma discussão que hoje é levantada justamente por questão de capacidade física. Isso. É uma coisa, assim, é uma opinião muito particular minha, né? Eu acho que a medicina esportiva e outros especialistas precisam olhar isso com mais cuidado, isso na minha opinião, pelo que eu vejo, assim, como espectador, né? De tantas coisas que começam a acontecer, porque eu acho que o que tem que se medir ali não é o direito de cada um se identificar pelo gênero, enfim, que isso é uma outra discussão. Eu acho que o que precisa ser visto ali é justamente essa questão da capacidade física, da força, que muitas vezes uma pessoa que cresceu com os seus músculos sendo bombardeados e desenvolvidos com tanta testosterona, de repente decidir fazer uma mudança na sua vida e começar a ter como adversárias mulheres que não tiveram, vamos dizer assim, esse privilégio de ser seus músculos tão desenvolvidos. Mas eu acho que isso é uma discussão para muito tempo ainda e, enfim, eu acho que eu vejo por esse lado do esportivo que eu acho que os especialistas precisam olhar isso aí com mais acuidade. Professor Alan, o que o senhor acha disso? Eu concordo com o que ele falou e penso o seguinte, seria... Se bem que eu tenho umas meninas que lutam com os meninos lá e elas derrubam todo mundo, mas não justifica. A capacidade física é diferente, fisiológica é diferente. E hoje os atletas das modalidades eles treinam separado
né? Tem os treinos mistos, mas tem treinos separados porque a técnica ela flui diferente. Você assiste um jogo de vôlei masculino, é completamente diferente de um jogo de vôlei feminino. As meninas tendem a ser mais técnicas, mais estratégicas no meio do rally ali do vôlei. E a mesma coisa acontece no judô. O judô acaba sendo mais técnico no feminino e no judô masculino acaba sendo mais força. Então, tecnicamente tem diferença e fisicamente é bem diferente. Então, eu não acho legal, mas acho que pode ser discutido também, como ele falou há mais tempo, mas essa é a minha opinião, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a Paula do vôlei. Nessa mesa aqui, a gente entrevistou, teve um bate-papo com ela. E hoje ela é candidata a deputada federal. E tem exatamente uma bandeira do esporte, a prática do esporte, a inserção do esporte como uma libertadora, né? Uma questão libertadora. Ela é pastora, ela é evangélica também, é pastora, e teve a oportunidade de representar o país até. Então, eu estava debatendo exatamente esse assunto com ela. E ela falou assim, Milton, você já viu alguma mulher, sexo feminino, trans, querendo jogar com os homens? Uhum. Não vai ter. Por que, então, que o contrário tem que ter? É desigual, exatamente o que a gente falou aqui, é desigual. É uma questão que a medicina tinha que estar condenando, mas a mídia não permite. A mídia não permite essa condenação. Ela quer ser trans, tudo bem, não tem problema. Se ela tem que jogar com as mulheres. Ela é sexo feminino, opção masculina. Então ela tem que jogar com as mulheres. Porque não vai existir o contrário. O homem jogar com as mulheres vai existir. O sexo masculino querer jogar no vôlei, que era o caso que a gente estava discutindo aqui, no vôlei feminino, vai existir. Agora, o contrário, não. Porque, pelo tudo que você falou, quer dizer, ele foi bombardeado a vida inteira com os hormônios que fazem enriquecer, que se você, por exemplo, uma mulher for pega se injetando com hormônios masculinos, ela vai ser pega no antidoping. E aquele cara teve naturalmente essa injeção que a mulher tem que ter. Tem que se injetar e pega no antidoping que ele teve naturalmente e tem naturalmente, porque ele independente da opção sexual dele, ele é do sexo masculino. Então, essa questão de você querer misturar certas coisas, você tem exemplos muito maiores do que isso para atacar esse tipo de comportamento. Eu sou radicalmente contrário a isso, radicalmente contrário, apesar de que entendo o porquê que essas coisas estão acontecendo. Agora, qualquer recorde olímpico, recorde olímpico masculino, é muito menor, os números são inferiores ou superiores, dependendo do tipo de recorde, né? Do que os das mulheres. Então, um arremesso de dardo, arremesso de peso, é uma coisa que o homem joga muito mais longe do que a mulher. O recorde masculino, para a mulher, é inatingível. Então, isso veio de quê? Vem da formação. E olha que aquelas mulheres trabalham a musculação, elas são todas fortonas, bem violentas, bem fortes mesmo, mas não conseguem chegar perto do arremesso do homem. O 5º lugar na Olimpíada não é o 1º lugar da feminina. Então, é uma questão que é orgânica, como o senhor falou. Quer dizer, fica difícil você querer misturar. Agora, facilidades todo mundo quer, né? Dificuldade ninguém quer. Então, a facilidade do homem jogar no time feminino, do sexo masculino jogar no time feminino, é fácil. Agora, do contrário, não é. Bom, já me estendi demais com a minha fala, mas eu acho que é isso. Que a gente tem, né, nesse mundo, quer dizer, muita propaganda, muita coisa injetada na cabeça das pessoas que fazem elas esquecerem detalhes de formação orgânica, que não tem nada a ver com opção sexual. Então, é uma discussão muito ampla, não é? Essa questão de gênero, essa questão toda. Porque nós estamos vivendo um tempo em que minorias ou grupos que se sentiam desfavorecidos pela sociedade, eles começam a se levantar em busca de seus direitos. E eu creio que isso cause realmente, em alguns momentos, a discussão ela chega em alguns extremos, tanto para um lado quanto para o outro,
E acredito que tantas coisas, tantas discussões como a questão racial, quanto a questão também de gênero, essas coisas todas, são discussões que elas estão... A gente ainda está muito no olho do furacão, vamos dizer assim, nessas discussões. Então, os extremos eles começam a ser visitados em alguns momentos. O extremo da pessoa achar que pode agredir a outra pelos seus direitos. O extremo, como até você falou no início aqui, da pessoa achar que pode agredir o outro por uma opção que ela fez na vida dela, enfim, ou pelo que ela decidiu fazer ou ser. E eu acredito que isso, no esporte, não tem como a gente não falar sobre essa questão hormonal, fisiológica, essas coisas todas. Mas eu acredito também que a gente precisa, de alguma forma, olhar com outras lentes para um pessoal que, de alguma forma, pode até, na nossa visão, estar extremando um pouco as suas manifestações, mas olhar com um certo cuidado, no sentido de que eu acredito que tem um povo aí que, de alguma forma, também está dizendo: ei, me socorre aqui. A gente não quer mais aceitar, por exemplo, ser morto, a gente não quer mais aceitar ser agredido, a gente não quer mais aceitar não termos direitos civis como todas as pessoas têm. Enfim, eu acho que também é uma palavra que a gente precisa também parar um pouquinho, se desarmar um pouco e ouvir, para a gente chegar à conclusão de que talvez existam muitas solicitações legítimas, né, desse pessoal. E com isso, a gente sempre se escondeu por trás de uma questão de deixar esse pessoal de lado, deixar certos assuntos de lado. A gente, por exemplo, a gente não fala de racismo nas nossas igrejas. A gente não fala de homossexualismo nas nossas igrejas, porque isso é tabu, porque isso é uma coisa isso para nós é coisa do mundo. Só que hoje a gente está precisando discutir esse tipo de coisa. Justamente eu acho que porque esse pessoal que se sentia agredido, eles começaram a abrir a boca. A gente não concorda com todos os argumentos que eles usam, mas eu acredito que, de alguma forma, a gente precisa aprender a lidar um pouco com eles. A gente também tem que aprender a respeitar, a gente também tem que aprender A gente não sabia até agora lidar com eles. E como a gente não sabe ainda, e a gente está aprendendo. Eu acho que, de alguma forma, essas discussões que estão sendo levantadas, elas acabam enriquecendo muito. Puxa para um lado, puxa para o outro, há discordâncias, há concordâncias, mas eu acho que a gente precisa, no final de tudo, ter um lucro de aprendizado no que diz respeito a qual o posicionamento que a gente precisa tomar diante justamente do posicionamento que alguns grupos estão tomando. Nós queremos os nossos direitos, nós queremos respeito, nós queremos isso, nós queremos aquilo, e de alguma forma a gente precisa olhar para a gente e dizer assim: eu tenho desrespeitado? Até onde eu tenho desrespeitado e até onde eu preciso impor talvez a minha posição? Acho que a gente está crescendo e aprendendo com esses assuntos bastante. Concordo. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu acho que essa questão é uma questão da sociedade, realmente. É uma questão que a gente vem debatendo na sociedade, mas vem sendo muito massacrado também com informações que te levam não a discutir, a calar. Quer dizer, não, se eu falar disso, eu vou ser tratado como homofóbico. E se eu falar daquele assunto, eu vou ser tratado como homofóbico. Ora, homofobia só vai existir quando você efetivamente cometer alguma violência, qualquer tipo de violência, não é violência física só, mas qualquer tipo de violência. A partir do momento que você simplesmente não aceita para si aquilo, você é tratado como homofóbico. Eu não tenho problema nenhum em conviver com pessoas com opções sexuais diferentes da minha. Nenhum problema de conviver com essas pessoas. Agora, não é aquilo que eu quero para mim. Eu tenho esse direito. Né? Não é aquilo que eu quero para os meus filhos. Eu tenho esse direito. Mas se meu filho for homossexual, vai continuar sendo meu filho. Então, para mim, é uma coisa muito simples. E as pessoas estão transformando isso numa coisa
de marketing, um produto de marketing. Hoje você vê propagandas na televisão de algumas marcas, diversas marcas que querem ser modernas, que não coloca um casal hétero, só coloca casal homossexual. Ué, por quê? A sociedade não tem os dois? Por que eu vou fazer propaganda de um produto que não é para homossexual, é para todo mundo, só com casais homossexuais? Eu vi um filme com meus filhos, Bud Lightyear, esse filme do Toy Story, fui levar meus 2 pequenininhos para ver o filme. O único casal que tinha no filme inteiro, que se mostrava a intimidade familiar, era homossexual. O único. Quer dizer, ali eu convivia com vários... ele era um militar, e o Bud, ele era um militar que convivia com diversas pessoas, né, homens e mulheres. E por que só um casal de opção homossexual? A capitã dele era homossexual. Era o único casal que aparecia no filme inteiro. Então, esse tipo de propaganda, esse tipo de ataque, de marketing forte para dentro da sua casa, isso também é uma questão que eu acho que deveria ser repudiada por todos nós, né? Então, eu queria agora, nós já estamos sinalizando aqui que a gente já está encerrando, né? Eu queria só, antes das nossas considerações finais, fazer um último questionamento para vocês. Como a sociedade, como o público que nos assiste, pode ajudar o programa, o projeto Fé na Luta? Bom, como a gente falou agora mesmo, nós estamos nessa fase aí de transição, nós estamos procurando lá fazer o nosso CNPJ acontecer, né? Vai nascer essa pessoa jurídica. Mas hoje as pessoas podem ajudar através da Igreja Batista Central em Mutondo. Podem acessar pelo nosso Instagram, aí o Instagram do projeto, que é @fenaluta. Nós vamos colocar tudo isso escrito. Não precisa decorar, não, que vai estar tudo escrito no rodapé para você. E aí lá a gente tem lá um canalzinho, um Pix, tem algumas formas lá que as pessoas podem realmente nos ajudar. E se as pessoas quiserem também ir lá conhecer o nosso trabalho, os nossos treinos são terça e quinta, a partir das 19h30, na Rua Gaspar de Freitas, número 32, Mutondo, São Gonçalo. Fica ali na sede da Igreja Batista Central em Mutondo. Que ótimo. E legal também a gente falar que você pode adotar um atleta, né? Isso. Então você pode ir lá conhecer o nosso projeto e ver alguém que você se interessa ou então nos procurar e adotar um atleta, porque a gente tem muitos atletas que não estão participando. Essa história não está sendo mudada, talvez, por falta de alguns recursos que a gente não tem. E a família também não, né? Então, você pode estar adotando um atleta também nosso lá e vai ser muito bom para a gente, tá bom? E a gente... Temos alguns órfãos lá, atletas precisando dessa adoção. E nós temos um compromisso, né, com a nossa... Nós somos candidatos a deputado estadual, como eu já falei, e temos um compromisso assumido com algumas ONGs e algumas instituições que nós, se eleito, formos buscar projetos de governo, trabalho de governo, exatamente para essas ONGs e esses projetos. Nós temos aqui, só para citar alguns, a Abrace, que eu falei já, que eu já entrevistei o pessoal aqui. Nós temos o projeto social de Acari, nós temos um projeto de luta, mas aí no caso é Jiu-Jitsu, em Nilópolis, que é o grupo Turking. E temos diversos outros projetos que a gente abraçou. Esse que eu acabei de falar do Salgueiro, que a gente está também incentivando que ele seja criado. Então, a ideia é voltar o nosso mandato para uma questão de desenvolvimento social dentro das comunidades. Obviamente que isso só se dá para se fazer com o mandato. Sem o mandato, não dá para a gente abraçar. Mas eu queria suas considerações finais, pastor, sobre o que a gente falou aqui, só para eu mandar um recado ali para o nosso povo aí. Eu acho que a conversa sempre é construtiva, a gente acaba crescendo e aprendendo bastante. Espero que o pouquinho que a gente falou aqui do nosso projeto possa inspirar famílias, inspirar pessoas a entenderem que a gente muitas vezes não pode ficar esperando tanto do poder público.
A gente não pode ficar esperando tanto de que alguém venha fazer por nós. Eu acho que se cada um tomar para si, como a gente um dia resolveu tomar, esse compromisso de fazer diferença, mesmo que seja ali para um número tão pequeno diante de uma população tão grande, mas se a gente conseguir fazer diferença na vida daquelas pessoas ali, eu acho que é o trabalhinho de formiguinha, que a gente, fazendo a nossa parte e cada um se conscientizando de que pode fazer também a sua parte, a gente pode sim, a gente tem o poder sim de mudar a realidade de uma comunidade, a gente tem o poder de mudar a realidade de muitas famílias. A gente quer fazer muito mais ali pelo pessoal da nossa região, pela comunidade da Chumbada. A gente quer realmente chegar nesse recurso. Um dos desafios que a gente tem hoje é que, por exemplo, hoje nós somos campeões na questão das crianças. E hoje a gente está tendo um desafio porque aqueles que começaram criança, hoje já são adolescentes e já temos alguns atletas competindo em alto rendimento e a nossa estrutura hoje está aquém do que eles precisam. Mas a gente vai chegar lá, a gente quer crescer bastante, a gente precisa de mais estrutura, a gente precisa de mais tempo de treino e para isso a gente precisa aí remunerar os nossos professores e fazer tanta coisa assim. Mas a gente não pode parar. E é isso que a gente quer. A gente quer seguir em frente, crescendo e vendo sempre assim, o que a gente pode fazer para mudar a realidade da comunidade ao nosso redor. Obrigado. Então, eu queria terminar falando aqui dos 5 pães e 2 peixinhos, né? A gente tem na mão o que pode dar. Eu olhei para mim e falei, cara, o que eu tenho para dar é ensinar judô. Talvez você tenha algo para dar e o que você faz vai multiplicar em algo bom. Então, acho que a multiplicação, o milagre aconteceu da disposição de dar o que você tinha, que eram os 5 pães e 2 peixinhos. E aí eu queria estimular você a dar o que você tem, o seu melhor, que com certeza o milagre acontece, tá bom? E é isso que eu acho que é fé na luta, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu fiquei muito satisfeito com a conversa aqui, pastor, professor, e quero dizer para vocês, amigos, que vai estar aí a maneira de você ajudar esse projeto maravilhoso, vai estar escrito aí na telinha para vocês vão estar vendo isso aí. E eu queria dizer para vocês que é um projeto que merece ser tratado pelas organizações sociais, pelas entidades, pelos governos, né? Pelo governo municipal, governo federal, governo estadual, para que tenhamos incentivo para tirar essas nossas crianças do caminho errado, tirar essas nossas crianças dos maus exemplos que elas têm normalmente nas suas comunidades, dar uma opção de vida efetiva para essas crianças, dar condições delas serem um ser humano, um homem respeitado, uma pessoa respeitada, um trabalhador respeitado, um lutador respeitado, um atleta respeitado, que possa formar a sua família e dar dignidade para a sua família através do esporte. Vamos ajudar, vamos colaborar, e eu, particularmente, como candidato a deputado, e se vier me eleger deputado, me comprometo pessoalmente com esse tipo de projeto. Nós já tivemos aqui vários projetos que a gente conversou, entrevistou, e eu pretendo seguir em frente com esse trabalho. No mais, é convidar vocês para visitarem as minhas redes sociais, conhecerem o meu Facebook, conhecerem o meu Instagram e aderirem ao canal do Fala Rio, para que você possa estar informado dessa e de todas as outras entrevistas que a gente já fez. No mais, eu agradeço a audiência, agradeço a participação de vocês e dou o meu tchau para você. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.